A questão fiscal é possivelmente uma das mais importantes na hora da gente fazer o nosso planejamento previdenciário internacional. Em razão disso, no vídeo de hoje, eu vou tratar justamente de uma convenção que evita esse tipo de bitributação, evita que a pessoa pague imposto duas vezes. Se você não conhece, meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou tratar da convenção que impede a bitributação e impede a evasão fiscal entre Brasil e França. Vem comigo! Brasil e França têm um acordo previdenciário que ajuda na aposentadoria, melhor dizendo, da pessoa que trabalhou nos dois países. Eu já fiz um vídeo sobre esse acordo, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Dá uma conferida lá, porque para quem trabalhou nos dois países ajuda bastante na aposentadoria, até ter duas aposentadorias, se for o caso. Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar do que? Eu vou tratar dessa convenção, certo? Que impede a bitributação, impede a evasão fiscal. Evasão fiscal é sonegação fiscal, tá? E vou tratar algumas cláusulas com vocês e, sobretudo, a parte da aposentadoria, o que isso vai influenciar na sua aposentadoria no exterior. Esse acordo, essa convenção, ele serve basicamente para que a pessoa não pague imposto duas vezes, tá? A gente vai trabalhar isso durante o vídeo. Por exemplo, você paga um imposto no Brasil, tem rendimento no Brasil, não vai pagar o mesmo imposto na França, pelo mesmo fato gerador, ou seja, pela mesma coisa. Então isso acaba ajudando bastante. O que é importante a gente olhar nisso? Tem um decreto, tá? Tem dois decretos, na verdade, tem uma portaria. Eu vou deixar tudo para vocês, um link na descrição, porque o vídeo, claro, ele é resumido, então quem quiser dar uma olhada mais aprofundada pode acessar os links. Eu vou deixar, inclusive, o acordo em francês, certo? Para quem, enfim, quiser dar uma olhada melhor. E vou deixar também uma espécie do acordo comentado, só que é em francês, eu não achei isso em português, tá? Então quem quiser dar uma olhada, também tá no link da descrição todo esse material. Essa convenção ela entrou em vigor em 12 de maio de 1972, desde então ela está, portanto, vigente. E pessoal, já aproveito, se o vídeo lhe interessa, se o tema lhe interessa, direito previdenciário internacional, convido você para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para compartilhar com seus amigos, principalmente quem está pensando em ir para o exterior, não só para a França, porque tem vídeo de outros países também. Então convido você para se inscrever, encaminhe o vídeo, que eu acho que o material é bem legal e pode vir ajudar você ou os seus amigos. Essa convenção ela se aplica unicamente ao imposto de renda, seja o imposto de renda francês para pessoa física ou pessoa jurídica, ou para o imposto de renda brasileiro. O que acontece? Isso normalmente quando a gente está fora é o que mais incide o imposto de renda. Só que acontece? Outros impostos, por exemplo, você recebe uma herança, tem um imposto de transmissão, ou tem um ITBI, o IPVA, não sei. Qualquer coisa assim, esse tipo de imposto não entra na convenção. Você só vai compensar o imposto de renda. Bom, eu queria tratar com vocês um pouco sobre cada convenção, cada cláusula que tem no acordo, não todas, claro, mas pelo menos algumas que eu acho mais importantes. E a primeira que eu vejo que causa bastante confusão é a questão da residência fiscal, tá? Domicílio fiscal, residência fiscal, tudo isso. Eu chamo a atenção sempre do pessoal quando a gente faz esse tipo de consultoria no escritório, porque muitas vezes a pessoa sai do Brasil, vai para a França, o vídeo é da França, né? Vai para a França e não faz a declaração de saída definitiva do Brasil, que é um procedimento obrigatório. Quando você fica mais de 2 meses fora do Brasil, você tem que fazer essa declaração. O que acontece? Vou tentar explicar para vocês um pouco resumido. O que acontece se eu não fizer isso? Bom, acontece que a lei brasileira ela prevê um imposto de renda universal. O que é isso? Eu sou brasileiro, sou residente fiscal no Brasil e estou recebendo salário na França, na Austrália, no Japão, não sei, de alguma empresa de lá, às vezes trabalhando à distância, isso é bem comum hoje. Então eu tenho que declarar isso para o governo brasileiro. O governo brasileiro ele quer a fatia dele, ele quer receber, certo? Então se você não declarar, mas eu estou ganhando um dinheiro na Austrália, está ficando uma conta bancária que eu tenho na Austrália. Pô, não interessa, certo? O governo brasileiro quer saber. E se você não informar o governo brasileiro, isso pode ser encarado como sonegação fiscal. E eu sempre digo que a coisa que melhor funciona no Brasil é a Receita Federal, né? Então é complicado ter problema com a Receita. E por isso que a gente sempre indica para fazer a declaração de saída definitiva. Muita gente acaba não fazendo e tal, mas pela lei seria o procedimento correto para que você não tenha problema fiscal no Brasil. E se você quiser, por exemplo, estar na França, enfim, fica alguns anos na França e depois volta para o Brasil, se você fez a saída definitiva, você simplesmente pode fazer uma transferência, um TED, acho que não tem Pix ainda, mas pode fazer uma transferência do seu banco francês para o banco brasileiro e o governo brasileiro não vai falar nada. Chegar lá 50 mil euros, alguma coisa assim, o governo brasileiro não vai perguntar para você, porra, de onde é que veio esse dinheiro? Porque você tinha feito a saída definitiva. E a partir do momento que a gente faz essa saída definitiva, o governo brasileiro não quer mais saber da gente.
E o que pode ser tributado? Bom, eu vou trazer uma lista para vocês, como eu falei, um resumo do que pode ser tributado. A gente vai conversar sobre isso, certo? Porque basicamente a questão é onde é tributado. Eu recebo recebo dividendos, esse valor vai ser tributado no Brasil ou na França. Então é isso que a gente vai ver. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é de rendimentos de bens imobiliários. Esses rendimentos, eles são tributados no país onde eles estão situados. Por exemplo, você está morando na França, mas tem alguns imóveis no Brasil que lhe dão renda. O rendimento desses imóveis será tributado no Brasil e quando o dinheiro chegar na França não poderá ser tributado uma segunda vez. O mesmo serve para lucros de empresas, ganhos de capital de bens imobiliários e navegação marítima aérea, que devem ser tributados em regra no estado que estão localizados os bens e empresas, salvo se essa empresa exercer sua atividade também no outro país. No entanto, para dividendos, a regra, cabendo exceção, é que o valor seja tributado onde a pessoa recebe. Mas o dispositivo ele é bem aberto, para vocês terem uma noção. Ele diz que os dividendos podem ser pagos onde a pessoa reside, mas também podem ser tributados no outro estado. Assim, se você recebe dividendos de uma empresa brasileira morando na França, é nesse país que deve ocorrer a tributação. Mas como eu falei, o dispositivo ele é bem aberto, comporta várias exceções. Nos casos de juros, de royalties, tributação é, em regra, no país que a pessoa reside. Mas repito, existem exceções, existem bastante exceções nessa convenção. Ela diz que podem ser tributados num estado, todavia podem também ser tributados no outro estado em determinados casos. Eu não vou trazer todos esses casos aqui, senão o vídeo fica muito grande. O objetivo principal é que você saiba da existência e as cláusulas básicas desse instrumento que é a convenção. Além disso, pessoal, tem a questão do profissional independente, que é o médico, que é o advogado, que é o arquiteto, enfim, qualquer profissional que possa trabalhar à distância, que eu acho que é bem comum nesses tempos de home office. Agora a gente já passou por isso, mas eu acho que a tendência, realmente, esse trabalho à distância ficou muito mais comum nos últimos anos, que não acontecia tanto. O que acontece? Em regra, por exemplo, eu sou advogado, eu estou na França, eu estou prestando serviço lá no Brasil. Se eu estou prestando serviço para uma empresa, a tributação pode ser na sede da empresa, onde é a sede da empresa. Então, se eu estou prestando serviço para uma empresa brasileira, a tributação tem que ser lá, certo? Até porque é essa empresa que vai fazer a retenção do imposto. Se eu estou prestando serviço na França, uma outra pessoa, aí começa o problema, porque, por exemplo, vamos pegar o meu caso, eu tenho escritório no Brasil, certo? E daí eu estou na França. O meu escritório no Brasil, ele é uma pessoa jurídica, tem a tributação própria. Mas se eu fico muito tempo na França, se eu fico mais de 6 meses na França, eu passo a ser encarado como residente fiscal pelo governo francês. Então eu tenho que tributar aqui, certo? Então o que acontece às vezes, o pessoal trabalho remoto, até já tive em consultas as pessoas perguntando para mim isso, não, mas eu vou trabalhar à distância e tal, e assim, pô, olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Se você, claro, se você fica 3, 4 meses não vai ter problema. Agora, se você vai ficar um prazo mais longo, então você tem que ficar ligado nessa questão da declaração, até porque na França e nos países da Europa em geral, a questão de sonegação de imposto é realmente encarada como bem séria e a incomodação pode ser grande. As questões vocês veem que aparentemente elas parecem ser simples, né? Não, recebi dividendo, vou tributar em tal lugar, recebi outra verba, vou tributar em tal lugar. Só que na prática, a coisa muitas vezes não é tão simples assim. O que acontece? Acaba tendo problema na justiça, seja no Brasil, seja na França. E hoje, para dar uma inovada, eu vou justamente trazer um caso para vocês que foi julgado pela justiça francesa. Só que nesse canal vocês vão ver esse tipo de coisa. Nesse caso, uma mulher, que eu presumo seja brasileira, ela fez um pedido de isenção de contribuições suplementares de imposto de renda junto ao Tribunal Administrativo de Lyon, a cidade de Lyon. O que acontece? Basicamente, eu não fui advogado no processo, eu simplesmente encontrei essa decisão, então não sei todos os detalhes, mas basicamente, pelo que eu entendi, é o seguinte: essa mulher ela tinha uma empresa no Brasil, essa empresa tinha imóveis, e eles venderam esses imóveis. E quando a gente vende esses imóveis, não sei até onde vocês sabem, mas existe um ganho de capital. Vamos supor o seguinte: eu compro um imóvel no Brasil por 100 mil e vendo por 200 mil. Tem a tributação nesses 100 mil aí, certo? De ganho de capital. O que acontece? Parece que ela vendeu os imóveis, alguns imóveis da empresa dela, teve esse ganho de capital e pediu essa isenção de contribuições suplementares de imposto de renda. O pedido dela foi indeferido, certo? Ela acabou recorrendo
para uma corte administrativa de apelação, também em Lyon. Nessa corte administrativa, ela teve êxito na demanda. Só que daí o poder público, né, francês acabou levando a discussão para mais uma instância. O órgão julgador daí foi o Conselho de Estado, o Conseil d'État da França, que seria daí mais ou menos como uma terceira instância ali. Então, segundo eles, a pessoa na questão do ganho de capital, ela não fica isenta de pagar um imposto. Ela tem, na verdade, olha só, um crédito tributário correspondente ao imposto pago no Brasil, no limite do imposto francês referente a esses mesmos rendimentos. Vocês veem que a coisa é meio burocrática, tem uma pegadinha ali, mas realmente a lei fala isso, tá? O acordo, melhor dizendo. O que acontece? Esse Conselho de Estado, ele mandou o tribunal de volta, ele vai descer uma instância e vai ser rejulgada a coisa. O que eles estão dizendo? Que ela não estava isenta do imposto, que ela tinha um crédito tributário, então ela deveria informar esses valores para o fisco francês. Eu não sei, como eu falei para vocês, eu não atuei no caso, então eu não sei se ela chegou a informar na declaração do IR dela na França que ela recebeu esses valores, enfim. Mas eu acho que o grande ensinamento que a gente pode tirar desse caso é o seguinte: se você, a gente volta naquela questão de saída definitiva, se você está fora do Brasil, você tem que tomar cuidado. Você tem que, enfim, eventualmente você vai sair do Brasil, você vai continuar pagando imposto lá, às vezes a pessoa paga imposto, não vou declarar no outro país, porque eu conheço um amigo que está há 10 anos na Europa e nunca aconteceu nada, e realmente com a maioria das pessoas não acontece, só que com essa mulher aconteceu. Então, além de, eu não sei como é que ficou a questão do final do imposto, mas certamente ela teve um gasto bom com um escritório de advocacia que ela contratou. Então a gente acaba tendo muitos gastos e um planejamento com certeza pode evitar tudo isso. E até por isso já falo para vocês da importância da gente fazer um planejamento previdenciário, um planejamento tributário. É importante que façamos um planejamento na nossa vida. Às vezes o pessoal pensa, vou economizar ali um pouquinho e tal, e só que essa economia pode vir a te custar muito caro, porque, poxa, a gente já teve cliente no nosso escritório que estava contribuindo para o INSS à distância com código errado, vai ter problema lá na frente. A gente já teve cliente que estava contribuindo e trabalhando em outro país achando que podia somar esse período, não vai poder fazer isso. Então, a gente, enfim, tem a questão desse caso que eu contei para vocês. Logicamente eu não sei se essa mulher ela fez um planejamento ou não, mas é uma questão que daria para evitar no planejamento, porque um advogado que trabalha nessa área, ele vai conseguir te falar quais os efeitos de uma saída definitiva, porque nesse vídeo aqui a coisa é resumida, o que vai incidir de imposto, o que não vai incidir de imposto, porque essa questão tributária anda de mão dada com a questão previdenciária. Então tudo isso é importante, a meu ver, é importante que a pessoa faça esse planejamento, faça essa saída, para não ter problema lá na frente, para que depois não venha, enfim, vai daqui a pouco perder um bem ainda no Brasil, porque às vezes a pessoa está recebendo dinheiro, no caso, na França e tem um imóvel no Brasil e o governo brasileiro vai lá, te notifica, você nem sabe que foi notificado, enfim. Pode ser, não querendo aqui vender susto, mas pode vir a acontecer uma série de problemas, você pode evitar tudo isso, então faça-o. Essa convenção ela ainda fala da questão de pensões e aposentadorias. Quando fala pensões e aposentadorias, entendo num sentido amplo, tá, pessoal? Ou seja, qualquer rendimento você ganha, uma pensão por morte, um auxílio doença, aposentadoria por invalidez, enfim, pensão alimentícia, esse tipo de coisa, certo? Então, basicamente é o seguinte, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar também um card para vocês, sobre a tributação de imposto de renda em aposentadoria. Nesse vídeo, claro, eu acabo falando um pouco mais. Só que, basicamente, você é aposentado no Brasil, aí você vem para a França e você fez a declaração de saída definitiva, tudo bonitinho e tal. Só que é o seguinte, o governo brasileiro ele vai reter 25% desse imposto, porque tá na lei que tem que reter e tal, então você já vai chegar na França com menos 25%. O dinheiro vai cair, o INSS vai depositar na sua conta, bonitinho, na sua conta do banco francês, só que eles vão reter esse 25%, certo? Então basicamente é isso. Se você está na França, o governo brasileiro, o governo francês também certamente vai enviar a aposentadoria de você para o Brasil, se for o caso, mas também vai ter a retenção do imposto de renda. Então é bom ficar ligado com isso. Isso também é uma questão bem importante, eu acho, quando você vai se planejar, se está à distância, será que eu continuo contribuindo à distância? Vale a pena? Não vale a pena? Existe até uma ação judicial, uma revisão, melhor dizendo, para discutir essa tributação, mas ela está parada no Supremo, então quando está lá parada no Supremo, a gente nunca sabe quando é que ela vai ser julgada efetivamente. Então esse é o resumaço aqui da convenção entre Brasil e França. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Assim, às vezes o assunto é meio xarope, eu sei disso,
só que questão de imposto e tal. Só que isso é essencial, como eu falei para vocês, para fazer um planejamento previdenciário. E a gente encontra muito pouco material sobre o tema. Então, novamente, convido você para curtir o canal, para se inscrever no canal, melhor dizendo, para curtir o vídeo, e envie esse vídeo também no grupo do WhatsApp para os seus amigos ficarem ligados, principalmente para aquele que já está na Europa ou está pensando em ir para lá. Grande abraço a todos e a gente se vê na próxima semana.